Olá pessoal, bem-vindos à Escala Richter. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que eu já tive a oportunidade de lecionar algumas vezes, que é a introdução à macroeconomia. Vamos começar falando um pouco sobre o que é macroeconomia. E eu acho útil primeiro definir o que é micro. Microeconomia é a parte da economia que estuda como os agentes econômicos tomam decisão. Então, ela está muito preocupado com a forma como as pessoas vão consumir ou agir no mercado, ou a forma que as empresas vão agir no mercado, a forma que o governo vai agir no mercado específico no geral. A macro estuda também o comportamento dos agentes, mas de forma agregada. A gente está vendo as coisas mais de cima, o comportamento de todos esses agentes, um agindo com o outro. Bom, para isso, a gente precisa encontrar alguma forma de sistematizar informações. E a primeira forma que a gente encontrou para fazer isso é pela criação de definições na economia. Então, por exemplo, o que é o PIB? O que é o desemprego? É definições claras sobre o que é cada coisa. No geral, a contabilidade nacional apresenta esses conceitos para as pessoas. Depois a gente estabelece relações entre as variáveis, e os cursos de macro mais tradicionais eles vão estar focados nisso. Qual é a relação de desemprego com produto, inflação com desemprego, todas essas coisas. E para trabalhar com a macro no dia a dia, a gente precisa de estatísticas. E essas estatísticas, elas são construídas com essas definições e com essas relações, além de todo um serviço estatístico necessário para isso. Bom, mas para que fazer isso? Isso é uma outra questão relevante. Bom, agora mesmo a gente está tendo um problema gigantesco com o coronavírus e nós nos preocupamos com quantas pessoas vão ficar desempregadas ou quanto que a nossa produção vai cair. Será que vai faltar algum tipo de produto no mercado? Bom, a macro tem algumas respostas para isso. E para isso a gente precisa de todas essas definições que a gente vai apresentar agora e de todo esse serviço estatístico envolvido nisso. Bom, além disso, a gente ainda tem uma questão de previsão. Para onde a economia vai? Essa é uma questão que está intimamente ligada com o estudo da macro. Isso é super relevante para um trabalhador que vai entrar no mercado de trabalho, para uma empresa que vai tomar uma decisão de investimento, para o governo para saber se a gente vai entrar numa crise ou não. Tudo isso é de extrema importância para todas as pessoas envolvidas na economia. Bom, então vamos começar pelas definições principais. Primeiro, vamos falar do que é o produto. O produto ele é definido como o valor total dos bens e serviços finais. Por que essa definição inteira? Vamos começar pela parte do valor. Primeiro imagina que a gente não usasse o valor. E a alternativa a isso é usar as quantidades da produção. Então, se a gente fizesse isso, a gente teria que fazer uma lista. E essa lista seria o nosso produto. Ela seria da seguinte forma: olha, em 2020 nós produzimos tantos carros, tantos filmes, tantos pães, tantas TVs, e esses valores seriam muito grandes, essa lista seria incrivelmente longa e na verdade seria impossível colocar ela num tempo de TV ou num jornal ou qualquer coisa desse tipo. Reportar esse valor por qualquer mídia não seria possível. Mas a gente tem uma outra questão um pouco mais teórica, que é a seguinte: imagina que você tem um produto que é de um carro e 2 filmes. E você tem um outro produto que é de 2 carros e 10 TVs. Qual produto é maior? É... Essa é uma questão que talvez seja até um pouco subjetiva e ela não tem resposta. Para a gente saber qual deles é maior, a gente tem que trabalhar com uma outra medida, que é a medida de valor. O valor é uma forma da gente encontrar um denominador comum de todas as coisas. Então, para encontrar esse valor, nós usamos o preço de mercado desses bens e serviços e multiplicamos pela quantidade produzida desses bens e serviços. E aí nós chegamos a um valor. Com isso, a gente consegue finalmente comparar coisas que são muito diferentes e encontrar um agregado final. Bom, um outro pedaço dessa definição está aqui.
nós estamos falando de bens e serviços finais. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem a produção de um carro. E na produção de um carro, obviamente, nós precisamos de pneus, certo? Bom, nós temos cada pneu custando 200, nós precisamos de 4, e com isso nós temos um valor de 800. Uma pessoa, num primeiro chute, para adivinhar qual seria o produto dessa economia, ela diria, bom, nós produzimos carros no valor de 20 mil, e nós produzimos também pneus no valor de 800. Então, o produto dessa economia é 20.800. Tudo bem? Não, não está tudo bem. Qual que é o problema disso? Como para produzir o carro nós precisamos de pneus, os pneus eles já estão inclusos nesse valor de 20 mil. Ou seja, esse valor aqui compõe esse outro valor. Então, no momento que a gente adiciona os pneus aqui de novo, nós estamos fazendo uma dupla contagem dos pneus no nosso cálculo do produto. Por isso, nós temos que tirar isso aqui. E o produto dessa economia é só 20 mil, que é o valor dos bens finais. Se por acaso tivesse uma produção de pneus e esses pneus fossem, por exemplo, para um supermercado e a gente comprasse eles no supermercado para botar no nosso carro, daí sim ele seria um bem final e a gente teria que colocar ele no nosso produto. Qual que é a diferença? Em uma situação, ele foi consumo intermediário. Na outra, o nosso objetivo final foi realmente comprar o pneu. Então essa é uma diferença relevante na hora de estar medindo o produto. Uma segunda definição que a gente tem é a de valor adicionado. Se você pensar naquele mesmo exemplo, qual que é o valor adicionado entre a etapa de produzir pneus e a etapa do carro? É a diferença de valor entre essas duas etapas, ou seja, 19.200. Se a gente for medir qual que é o valor adicionado total da economia, nós temos que, entre os pneus e o carro, o valor adicionado é 19.200, e entre a etapa de nada e ter pneus, o valor é de 800. Com isso, nós chegamos também no valor de 20 mil, e ele ser igual àquele valor anterior do produto não é coincidência. No fim do vídeo, a gente vai ver com um pouquinho mais de clareza o porquê disso. Bom, mas a produção não surge do nada, certo? De fato, para fazer qualquer tipo de produção, nós precisamos de fatores de produção. E nos livros mais clássicos de economia, nós temos 3 principais fatores de produção. O primeiro deles é o trabalho, o segundo é o capital e o terceiro é a terra. Com capital aqui a gente está falando de uma coisa muito heterogênea. Ele pode ser máquinas, ele pode ser ferramentas, ele pode ser dinheiro, ele pode ser várias e várias coisas que nós estamos colocando no mesmo rótulo só por simplicidade. Bom, para que separar essas coisas? Uma das razões para a gente separar o capital do trabalho da terra é porque cada tipo de fator de produção gera uma remuneração ao fator de produção. Quando a gente produz qualquer coisa, o valor adicionado que a gente tiver dessa produção, ele se torna algum tipo de renda. Se a gente estiver falando do capital empregado, esse tipo de renda pode ser lucro, pode ser juros ou pode ser aluguéis. Se você, por exemplo, coloca suas máquinas no empreendimento e você faz toda a produção, você vai ter lucros no final disso tudo, ou você espera que você tenha lucros, pelo menos. E essa é a remuneração pelo seu fator de produção. Se você empresta capital, por exemplo, você empresta dinheiro, você vai receber juros desse dinheiro. E se, por exemplo, você aluga uma máquina, você vai ter aluguel dessa máquina. Um outro fator de produção, o trabalho, ele tem um outro tipo de remuneração, que são os salários. Esses 4 representam os tipos de remuneração que a gente vê na nossa economia. Por fim, nós temos a terra, que se você for pensar o arrendamento de uma terra ou o aluguel de um imóvel, ele gera um tipo de renda que também é aluguel.
E aqui a gente fecha os tipos de remuneração possíveis. Bom, agora, lá no início do vídeo, eu mencionei rapidamente sobre o estudo dos agentes econômicos. E é útil a gente definir quais são eles. Durante o tempo em que eu dei essa disciplina, eu sempre perguntei: quais são os agentes que participam da economia? E as pessoas fizeram vários chutes, e esse aqui é um resumo do que já disseram na aula. Bom, para começar, nós temos aqui trabalhadores, pessoas, banqueiros, empresários. A gente tem que traduzir isso para um linguajar em que a gente costuma usar quando a gente está introduzindo a macroeconomia para as pessoas. E quando a gente está introduzindo a macroeconomia, a gente normalmente não cria diferenças entre o tipo de atividade que as pessoas fazem. Todas elas são famílias. São famílias, elas estão agindo como consumidoras em um mercado e como fornecedora de fatores de produção. Essas são as nossas famílias. Da mesma forma, quando a gente pensa em empresas, a gente também não faz uma diferença entre isso aqui é uma empresa do agronegócio, isso aqui é uma empresa aérea, isso aqui é um banco. Todo tipo de empresa a gente primeiro dá um nome de firma. Além disso, nós temos um outro agente que é o governo. O governo também influencia na economia e ele é, sim, um agente. E, nesse caso, a gente mantém o mesmo nome. Por fim, nós temos tudo o que não é família, firma e governo. E o que é isso? São as famílias, firmas e governo dos outros países. Nós normalmente chamamos isso de resto do mundo. Resto do mundo. Às vezes, a gente usa RM só para simplificar as coisas, escrever de uma forma um pouquinho mais sucinta. Bom, a última definição dessa aula é a de dispêndio. O que eu quero dizer com dispêndio? O dispêndio é a destinação de um produto. Isso vai facilitar muito quando a gente for definir mais coisas no futuro. Ou seja, você tem um produto final e ele tem algum tipo de destinação. Normalmente, se você pensar, por exemplo, na produção de uma caixa de leite, qual é a destinação disso? Bom, é o consumo de alguma família. Esse é um tipo de despesa que é muito fácil de pensar. E no futuro a gente vai ver alguns outros tipos de despesa, mas talvez esse seja o mais intuitivo por enquanto. Agora eu vou falar rapidamente de um exemplo para cumprir uma promessa lá do início do vídeo, sobre por que aqueles valores eram iguais. Imagina aqui na produção de um videogame, e essa produção de videogame ela sai do zero. Você não tinha nada, e daí as pessoas decidiram fazer um roteiro, e você tem todo um setor responsável por esse roteiro. Quando eles terminam esse roteiro, a produção deles ela tem um valor de mercado de 500. E como a gente partiu de nada e chegou em 500, o valor adicionado é 500. Só que esse valor adicionado ele é repartido entre toda a equipe que está ali e também as pessoas que colocaram capital ali. Então, parte desses 500 vai para salários e parte desses 500 vai para lucros. E não sobra nada. Certo? Bom, a segunda etapa é o desenvolvimento desse jogo. Então, depois de ter o roteiro, a parte de desenvolvimento adquire esse roteiro, ou seja, compra esse roteiro, e faz um valor de produção equivalente a 1.500 unidades monetárias. Bom, mas agora eles não partiram do nada. Eles partiram de 500, certo? Então o valor adicionado nessa etapa é de 1.000. E isso vai ser dividido em salários e lucros. Certo? Bom, na terceira etapa da produção, nós temos a produção em si das mídias, colocar o jogo dentro dos CDs, por exemplo. Bom, nessa etapa, a gente vai pegar todo o desenvolvimento do jogo e colocar aqui nessa nova etapa da produção. Só que a gente não partiu do zero aqui. A gente partiu de um desenvolvimento que tem valor de mercado de 1.500. Então o valor adicionado nessa etapa é de 600, que também é dividido em salários e lucros. Por fim, nós temos a venda dos jogos.
nas lojas, nos sites, todas essas coisas. E o valor final disso é 2.500. O valor total dessa produção desse jogo. Bom, considerando a etapa anterior, o valor adicionado dessa etapa é de 400, 2.500 menos 2.100. E isso também é repartido em salários e lucros. Se a gente for pegar a soma total dessas colunas, a gente vai chegar nesses valores aqui. Bom, vamos tentar definir aqui qual que é a despesa dessa economia. Bom, a despesa da economia é o valor dos bens finais, certo? O valor dos bens finais é esse, 2.500. Por que não é 6.600, como a gente poderia imaginar? Pela mesma razão que quando a gente vai medir o preço do carro, a gente não considera o valor dos pneus, lá no início do vídeo. Se a gente considerar 2.500 e esse 2.100 aqui, esse 2.100 está embutido aqui. Se a gente for somar ele a isso tudo, nós vamos ter uma dupla contagem do que está acontecendo. Então, o que importa é o valor dos bens finais. E essa é a despesa da nossa economia. Uma outra forma é a gente medir o valor adicionado dessa economia. Então a gente tem o valor adicionado dos roteiros, o valor adicionado do desenvolvimento, o valor adicionado da produção, o valor adicionado das lojas. Se a gente somar todos esses valores adicionados, nós chegamos também no valor de 2.500. Ou seja, o produto ele também é a soma dos valores adicionados, além dele ser o valor dos bens finais. Por fim, nós temos a renda disso tudo. E se a gente for somar todos os salários com todos os lucros, nós temos 2.000 mais 500 é igual a 2.500, o mesmo valor que a gente tinha antes. Bom, esse resultado é surpreendente, e ele é tão surpreendente que eu acho que você deve compartilhar com todos os seus amigos e conversar na sua mesa de jantar e com as pessoas no ônibus. Mas o ponto principal aqui é que se você medir o produto por essas três formas, a gente vai chegar sempre no mesmo valor. E a isso a gente dá o nome de óticas do PIB. Isso vai ficar mais claro nos próximos vídeos quando a gente falar sobre o fluxo circular da renda, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Por hoje é só, e eu espero vocês no próximo. Um abraço.